Fala pessoal, André Cobb aqui da Nutribiótica e hoje a gente vai falar de varejo e eu consegui, Rosela, uma façanha, trazer Celso Marcial para falar de varejo, para a gente falar com todas as lojas. Aliás, Celso, as melhores lojas do Brasil têm Nutribiótica. Celso, você entendeu meu pedido e vem para o varejo. Eu vim para o varejo para atender o pedido do André, mas eu sempre estou lá nos criadores. Mas como o varejo precisava de um apoio, eu vim para ver esse apoio. Então estamos aqui, vamos falar hoje dos produtos Nutribiótica. É isso aí. E aqui, pessoal, a gente está numa loja, obviamente, que tem os produtos Nutribiótica, e a gente vai falar para vocês agora, produto por produto. Sim. Vamos começar primeiro pela linha de Passeriforme e a linha mais vendida nossa, que é a nossa Trincaferro. Pode ser. Vamos pegar aqui na prateleira, pessoal, a Trincaferro natural, a Trincaferro flocada e a Trincaferro... Frutas e pimenta? Frutas e pimenta, Não, exatamente. Vamos lá. Celso Marcial, esses 3 produtos fazem parte da nossa linha Super Premium. Sim. É isso? Isso aí. Então, tanto tem café natural, que é um produto que a gente indica mais por dia a dia, né? Depois a gente tem a história, a gente vai falar dela. Sim. Vamos abrir para o pessoal ver a café natural? Vamos lá. Então, vamos lá. Tem Lembrando novidades. que esse produto, como você falou, é de uso contínuo, Exato. né, para as aves, para a saúde das aves, né? Importante a gente lembrar que a ração, olha só, que fantástico. É importante lembrar que a ração ela é a base da alimentação da ave, né? Exatamente. Você pode utilizar alguma coisa a mais, frutas, verduras, ok, não tem problema. Mas é importante que essa aqui seja a base da alimentação do seu animal. Exato. Pessoal, eu vou colocar aqui o produto. O Roselo está aqui nos acompanhando. Eu vou pedir o Roselo para ele filmar aqui, ó. Acho que o Roselo filma aqui para gente, ó. A nossa Trincaferro natural. Celso Marcial, como são muitos rótulos, sim, eu vou pegar essa aqui para a gente falar sobre a composição dela. Beleza. E a gente vai parando nos ingredientes. Tá? Tem os macros, que é comum de todas as rações, né? E tem assim uns diferenciais. Por exemplo, eu estou vendo aqui larva de mosca soldado negra. É uma proteína que a gente usa aqui dentro. Sim. O que acontece com a larva de mosca soldado negro? É uma proteína de nobre, sim, de alta digestibilidade, que além de ter a própria proteína, tem também, André, muita gordura, muitos sim, lipídios bons para a ave. Exato. Isso daí faz com que a ave tenha todo um desempenho diferenciado em relação a outros produtos que a gente vê por aí. Perfeito. E o pessoal pode abrir o produto, Celso, assim, mas não estou vendo a larva aqui, que eles estão acostumados. Mas ela está dentro da massa. Dentro da massa. Imagina se você fosse fazer um bolo e você tivesse que ver tudo que está dentro do bolo separado. Não é bolo, é outra coisa. Exatamente. Né? Tem ração que a gente vê no mercado aí que é tudo meio bagunçado e tal. Não. O que a gente faz? A gente pega tudo isso, mistura, extrusa, que é um processo de fabricação que eleva a temperatura, umidade, para fazer com que haja expansão do amido, a gelatinização do amido, e com isso daí a gente melhora mais a digestibilidade dos grãos, dos nutrientes que estão aí. Perfeito. Os outros ingredientes agora, eu vou juntar os ingredientes, pessoal. Vamos falar de extrato etérico, tá? São as gorduras. Sim. A gente gravou um vídeo, pessoal, depois procura no nosso canal do YouTube, foi um vídeo muito legal, que a gente condena o óleo de soja. Esclarecedor. Esclarecedor. Foi um vídeo esclarecedor. Acho que foi, na verdade, um divisor de águas. Foi. Eu acho que nós estamos dando tanta informação nesse mercado de aves que nós estamos ficando até enrolados de tanta informação que nós estamos passando. Exato. E até contou com a participação do Dr. Germano, falando da inflamação do intestino que o óleo de soja provoca. O Dr. Germano, veterinário, que compõe a nossa equipe técnica. Exato. Então, falando de extrato etérico, pessoal, a gente tem aqui, ó, óleo de girassol bruto, gordura de coco e azeite de dendê. Sim. Celso, não existe no mercado óleo melhor que isso. Não tem. Não tem. O que acontece? Esses lipídios, essas gorduras, elas têm características um pouco diferentes, mas todas elas nobres. Sim. Então, elas são complementares. Sim. Né? Então, você tem lipídios de cadeia mais longa e lipídios de cadeias mais curtas e que vão estar complementando toda a dieta da ave e a nutrição dessas aves. Perfeito. E sem usar óleo de soja, pessoal. Nutribiótica, aliás, tem que falar a verdade, né? Verdade. De outubro para cá, do outubro do ano passado, tem mais de um ano que a gente não usa óleo de soja, depois eu chegar no Celso Marcial, que é zootecnista, tem 30 anos de experiência em formulação, e a primeira coisa que ele falou tira o óleo de soja de todos os produtos. O óleo de soja, André, ele é rico em ômega 6. Inflamatório. Não é legal. Ele é inflamatório, ele é alergênico. Sim. Isso tudo na mucosa intestinal da ave, com certeza vai produzir alguma ação deletéria nas células. Sim. E aí o que acontece? Escamação do intestino, redução de absorção. Sim. Então você faz uma ração
com todos os nutrientes balanceados, equilibrados, com ingredientes nobres, Sim. mas a água não absorve. Inclusive, eu vi até na fala do Dr. Germano, ele falou que quando ele chega para fazer avaliações em criatórios, às vezes as aves comem extrusada, mas está com hipovitaminose, Isso. porque não absorve a vitamina. Exato. E aí você não tem nem vitamina A, nem D, nem a E, que é muito importante para a reprodução. Possa ser a quantidade que for, Sim. André, na ração, que Sim. inclusive os nossos níveis são níveis bem legais, Sim. são bem satisfatórios para que Sim. essas aves tenham E performance. seguros. Que é importante a gente falar, porque a gente está sempre nas bibliografias, Sim, claro. sempre do material técnico, procurando essas informações. Elas não vão absorver. Por quê? Porque elas não estão com o aparelho intestinal desenvolvido, ou melhor, sadio, para que haja essa absorção. Perfeito. Então não adianta nada você ter tudo isso e não ter qualidade intestinal. Perfeito. E eu estou vendo aqui também, Celso, ovo em pó. Sim. Ovo é super ingrediente, né? O ovo, André, é uma das proteínas de maior biodigestibilidade do existente hoje. Sim. Né? O que é uma proteína biodigestível? É uma proteína que, quando você consegue digerir ela fica mais disponível, biodisponível. Sim. Entendeu? Ela vai ficar retida no seu organismo. Sim. E o ovo, André, ele tem mais de 80% de retenção do que está no ovo, fica retido no seu organismo, como uma proteína, como uma enzima, como alguma coisa, um tecido muscular, seja qual for, ou até mesmo a pena, né? Que também é composta por proteína, né? A pena é proteína. Porque ele é de alta digestibilidade. Perfeito. E eu vejo aqui também, Celso, isso inclusive, pessoal, vale a pena até a gente falar, por isso também do valor da nutribiótica. Sim. Porque, repara, a gente falou de duas proteínas que vão nesse produto aqui. O inseto, que é super caro, e o ovo também é tão caro quanto. Exatamente. Né? E a gente compra daquela fábrica que é a mais famosa, que é o melhor que tem, e etc e tal. Então, André, deixa eu só lembrar o pessoal, o ovo que a gente usa não é aquele ovo que a gente pega, quebra e usa, não. Exatamente. É um ovo em pó. Ele sofreu um processo térmico, um tratamento térmico, para tirar a umidade dele, ficar em pó, e esse processo, ele já é um processo esterilizante. Sim. Então, esse ovo ele já não contém mais micro-organismos. Perfeito. A não ser que tenha contaminado depois, que não é o caso. Sim. Porque a indústria que a gente compra são indústrias idôneas, que realmente têm um produto de qualidade e que são, inclusive, produtos utilizados na alimentação humana. Sim. Esse ovo que a gente usa na ração é o mesmo ovo que vai, de repente, para o bolo que você está comendo na sua casa agora. Vamos lá, Celso. Eu vejo aqui o alho desidratado. Isso é comum em todos os produtos antibióticos, o alho desidratado, né? O alho ele é um conhecido coccidiostático. Sim. Isso, inclusive, na avicultura de postura, você lidou muito com formulações com alho, etc. Por isso que você trouxe o alho para cá. Exatamente. O que acontece com o alho? O alho ele é um coccidiostático. Sim. O que é a diferença entre coccidiostático e um coccidicida? Sim. O coccidiostático ele faz com que a eméria ou a coccidiose ela não evolua com tanta velocidade no organismo da ave. Por quê? Porque é um ambiente desfavorável. Sim. Então ele consegue fazer um controle ali dentro. Perfeito. Ele consegue manter um certo equilíbrio. E o que dá tempo de você procurar um veterinário para tentar resolver aquele problema. Sim. E aí sim você entra com coccidicida, que seriam os produtos químicos que existem no mercado para você fazer o combate e fazer o tratamento. Então, quando a gente fala que o alho ele é um coccidiostático, não é que a sua ave nunca vai ter coccidiose. Sim. Ela pode ter coccidiose, mas ela vai vir mais abrandada, ela vai vir em menor intensidade, ou seja, né? E vai dar tempo para você correr com essa ave. Porque a gente sabe, André, que uma ave com coccidiose, ela responde rápido, ela tem uma perda muito grande. Não, coruja e morre. E aí você tem que correr com ela. É muito triste, André. Muito triste. E não dá tempo de você fazer nada. Não dá tempo. E às vezes, por exemplo, aqui a gente está numa cidade onde é a fábrica, aqui acho que não tem veterinário especializado em ave. Exatamente, ainda tem isso. Tem isso. Então a gente consegue segurar bastante. Agora, Celso, esse aqui eu sou fã dele. Biomassa de microalgas desidratada, Spirulina platensis. O nome é complicado, mas o produto Spirulina platensis, ela é top. Por quê? Eu não sei se você tem andado por aí na cidade, olhado nessas casas especializadas em venda de produtos, de suplementos e tudo. Sim, produtos naturais. Você vai encontrar ela lá. Por quê? Porque hoje é um ingrediente muito utilizado, inclusive, para consumo humano. Sim. Porque está provado todo o benefício que ele tem no organismo. No fígado, principalmente. No fígado, como desintoxicante. E por aí vai. Então, para a água, ela tem a mesma função. Sim. Similar à do homem.
não exatamente igual, mas muito similar, Sim. provocando uma melhor resposta imunológica, a proteção das toxinas. No caso das aves, a gente está muito preocupado com o quê? Aquelas toxinas que vêm de algum ingrediente que, porventura, às vezes não são nem ingredientes nossos, mas que às vezes o usuário, ou melhor, o criador, ele está usando a parte e ele tem uma contaminação. É muito comum, André, a gente ver o pessoal usar semente, não é? Inclusive, a gente já falou sobre isso. Já. Né? A importância de a gente trocar as sementes pelos usados. E aí, às vezes, essas sementes têm o quê? Toxinas. Oriundas de quê? De fungo. Sim. Então, essas micotoxinas vão atacar o fígado. Sim. E aí, você utilizando, por exemplo, um hepatoprotetor, ou melhor, um hepatobloqueador como a espirulina, você consegue minimizar esse impacto tóxico que a micotoxina tem no fígado. Não, isso aqui é fantástico. Agora, isso aqui eu gosto de falar, porque quando você trouxe isso para cá, foi uma novidade, pessoal. E eu lembro que o Yuri não está aqui com a gente, mas o Yuri, que é o administrativo, né? Sim. E eu falei assim, gente, esse negócio é caro para danar, que é o extrato de orégano e o extrato de canela, né, Celso? Isso também é uma novidade que só a Nutribiótica tem. Pessoal, isso que a gente está falando, por exemplo, a espirulina que o Celso acabou de falar, a gente era a única a usar. Sim. Agora tem outra marca usando também. Sim. Mas eu acho isso legal, porque quem ganha, na verdade, é a ave e o criador. Claro, isso está tudo certo, né? Tudo certo. Agora, esse extrato de canela e esse extrato de orégano eu não vi em lugar nenhum ainda, Celso. Isso é um ingrediente que você... Ainda não, mas aguarde, porque eles estão vindo por aí. Mas eu vou te falar, o que acontece quando o Yuri falou, nossa, é caro demais? Caro é o que não funciona. Exatamente. Não é verdade? É verdade. E qual é o resultado que a gente tem com isso? Enorme. A canela, o orégano, o ácido tânico, esses ingredientes que estão compondo a ração, na parte de qualidade intestinal, eles vão fazer o que a juventude hoje chama, né, de combo. Sim. Eles combam, entendeu? Entendi. Eles dão um golpe perfeito, e isso daí é perfeito por quê? Porque ele faz com que o intestino da ave fique sadio o suficiente para fazer toda a absorção que nós estamos programando lá na formulação. Perfeito. Porque eu não sei se você sabe que o ideal era a ave comer dentro do computador, mas ela não come. Não come. Então eu tenho que tirar do programa de formulação, colocar na fábrica, botar os ingredientes e fazer aquilo tudo. E combinar com ela. E combinar com ela. E combinar com os russos que nós precisamos que ela funcione. Funciona, exatamente. Voltando aqui, Celso, e agora eu vou ler aqui agora os níveis de garantia, né? Que já falou dos principais ingredientes, pessoal. E alguns ingredientes são exclusivos da Nutribiótica ainda, né? Mas eu vi aqui, Celso, o DHA. Esse produto tem 250 miligramas de DHA. E eu gosto sempre de comparar que o Nanda, minha filha, tem DHA, né? E o Dr. Germano falou no vídeo dele sobre DHA, sobre as questões cerebrais, de impulsos elétricos, etc. e tal. E isso faz toda a diferença, tanto que na ração dos cães e gatos também tem DHA. Sim. E a gente foi a primeira fábrica, hoje tem outra, mas a gente foi a primeira a colocar o DHA. Sim. E, Celso, o DHA também é fantástico. O DHA, ele é um composto que ele vai estar fazendo com que as bainhas de mielina do neurônio eles fiquem revestidas com ele. Sim. Então melhora a qualidade dos estímulos elétricos entre os neurônios. Isso daí faz com que a ave fique mais estimulada. Estimulada com o quê, André? Com o canto, com a reprodução, com os comportamentos. Com a cognição, de você deixar o citacídeos, por exemplo, citacídeos, araras, né, papagaios. Por quê? Porque eles vão estar mais estimulados a potencializar esse comportamento dele. Não é nada de doping, não é nada de droga, não é nada disso, pessoal. É simplesmente você otimizar o que ele já tem. Né? Que às vezes está subutilizado por uma falta de nutriente. Isso é muito comum, André. A gente falar assim, a pessoa está desnutrida fisiologicamente, ou a ave está desnutrida fisiologicamente. O que é? Às vezes parece que está muito sadio, mas na verdade ela está com alguma deficiência que fisiologicamente está comprometendo o desempenho dela. E o DHA vai fazer o quê? Vai suprir essa necessidade, melhorando esse comportamento, dando resultado, inclusive, na área reprodutiva, que é comportamento de macho, comportamento de fêmea. Por isso que a gente vê, às vezes, os criadores falando assim, o ringneck está quente até agora. Né? Ou então a fêmea já aprontou cedo demais. É por conta também desses produtos, Exatamente. Né? Celso, agora vamos lá. Eu estou vendo aqui ômega 3 e ômega 6. Você falou um negócio que é muito importante, pessoal. Agora eu vou dar uma cutucadinha aqui de leve. Eu vejo muito assim, principalmente quando as rações que são mais econômicas, né? Tá assim, com ômega 3, com ômega 6. Na verdade, Celso, esse também tem uma relação que a gente precisa também chamar atenção, porque se você tem ômegas ali que estão desbalanceados, isso pode causar um processo inflamatório também na ave, né? Mas o que acontece, André? O ômega 6,
ele provoca inflamações e alergias, ok? Sim, sim. O ômega 3, ele vai participar de outras formas dentro da fisiologia da ave. Da saúde da da ave. saúde da ave, né? Inclusive algumas questões de tecido. Bom, enfim, são várias questões aí que não vamos detalhar muito, vai ficar muito longo o vídeo. Sim. Mas vamos lá. Essa relação entre um e outro faz com que, por exemplo, se a ave está tendo algum desafio sanitário, é importante a presença do ômega 6. Sim. Porque ele precisa reagir, às vezes, com um tipo de inflamação específico naquela região. Perfeito. Não é? Então, isso é muito importante. Se você vê, se a gente for falar se nós formos falar de colesterol, por exemplo, já foi feita uma avaliação de pegar um tecido, um tendão de uma ave e lesionar esse tendão. Sim. Tá? Não romper, apenas lesionar ele. Sim. Né? E deixar ele ali fechando e tal, depois de um tempo fazer uma avaliação de como está aquele tecido. E aí descobriu, sabe o que, André? Sim. Que aquele tecido está impregnado de colesterol. Por quê? Porque o colesterol, ele também é importante para a cicatrização. Sim, para reparação do tecido. Exatamente. Perfeito. Então, quando a pessoa fala assim, o colesterol dá um problema cardíaco no homem, ele pode dar. Principalmente porque essas pessoas criam muitas microfissuras internas nas artérias, e aí o colesterol começa para fazer a cicatrização daquelas microfissuras. E aí ele acaba entupindo. Sim. Então, a presença de alguns tipos de gordura ela é importante. Não dá para a gente fazer um produto só com ômega 3. Perfeito. Não dá para a gente fazer um produto só com ômega 6. Nós temos que ter a relação dos dois. Para quê? Para que haja essa harmonia entre necessidades de um lado da fisiologia e outras necessidades do outro. Outra coisa muito legal para a gente poder encerrar sobre os ingredientes, que está fantástico, viu, Celso? Nem eu na minha faculdade aprendi tanto assim, viu, Rosela? Nem eu. Sabe muito. O MOS e o FOS, o MOS e FOS é comum nas rações Superprêmio, né? Que além do MOS e FOS a gente usa o butirato. Perfeito. Pessoal, o butirato é novidade, essa é braba. O butirato é o seguinte, o que acontece? O tecido, o heterócito, que é a célula do intestino, ela precisa de alguns nutrientes específicos para estar nas sadias. É o butirato. Perfeito. Então, quando você coloca um butirato, você disponibiliza para aquela célula um nutriente pronto uso. Sim. Isso daí faz com que ela fique mais sadia ainda. Isso daí faz com que ela faça todo um negócio que é o quê? Aquele transporte, aquele fluido, aquele transporte que existe entre o intestino e a célula, onde ele troca nutrientes. Legal. Ele joga algumas toxinas, algumas coisas indesejáveis para fora, para a luz do intestino, que vai ser eliminado, e ao mesmo tempo consegue absorver alguns nutrientes na célula, e depois cai na corrente sanguínea, e aí vão o resto do organismo da ave. Legal, Celso. E, pessoal, lembrando aqui que a nutribiótica ela não possui eventuais substitutivos e a fórmula é fixa. Isso é muito importante. Sabe por quê, Celso? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Você imagina você chega no restaurante e pede um filé mignon. Lá vem o hambúrguer, cara. Exatamente. Sempre vem. Esse hambúrguer me persegue desde quando eu cheguei. E eu nunca recebi um hambúrguer, nunca me pagaram esse hambúrguer. Nunca me levou, Celso. Nunca me levou. Pois é. Você reclamando. Estou esperando esse hambúrguer até hoje. Mas vamos lá, vai. Fala. Ô, Celso, você imagina você chega no restaurante, pessoal, e pede um filé mignon parmegiana, que é meu prato preferido. Onde você tá aí? Aí o garçom vai e te serve um hambúrguer à parmegiana. Aí você chama lá o maître, né? Eu chamo o gerente do restaurante e falo, amigo, peraí, eu te pedi aqui, foi um filé mignon parmegiano. Ele fala, mas olha aqui no rodapé do cardápio, na falta do filé mignon, pode usar o hambúrguer. Então, galera, produto sem eventual substitutivo significa o quê? O óleo de coco que está aqui, o óleo de dendê que está aqui, o óleo de girassol que está aqui, são os óleos que estão aqui. Você imagina a gente coloca aqui no ingrediente tem isso tudo e aqui embaixo tá eventual substitutivo, óleo de soja. É o que as marcas fazem. É muito comum. Pode de custo, né? Porque o que acontece? Quando você tem especificando eventuais substitutivos no rótulo, você pode fazer a substituição deles. Sim. Mas não existe um controle de quantas vezes você pode substituir. Sim. E é legal. E é legal. E está tudo dentro da lei. Não vamos reclamar disso, está aí o jogo, cada um joga com a regra debaixo do braço. Exatamente. Né? A gente prefere jogar um jogo de um jeito, que é não ter os eventuais substitutivos. Sim. Que isso daí garante 100% que o produto que a gente está fazendo, ele realmente tem o que nós estamos falando, que está colocando. Que nada é diferente daquilo. Com exceção das rações que nós temos. De inseto.
Que a gente troca um inseto pelo outro. É verdade. Então, as rações de trinca-ferro que levam inseto, as rações de rosela que levam inseto, troca. ou porventura de cacatu também que leva inseto, pode haver a troca do inseto por outro inseto. Então, às vezes, a gente está usando a larva do soldado negro e vai usar, por exemplo, uma crisálida. Um tenebro. Um gamarra. Continuam sendo nós. É. E, galera, a fórmula fixa significa o seguinte. Quando você compra esse produto, quando você compra nesse lote, no outro lote, é o mesmo produto. Porque o que o pessoal faz? Quando um ingrediente fica muito caro, usa pouco. Quando o ingrediente fica muito barato, usa-se muito esse ingrediente. A gente não faz isso. A nossa fórmula ela é fixa. Então, a mesma quantidade de ingrediente vai em todos os produtos, em todas as fabricações, em todos os lotes. E isso também é a garantia para o consumidor, que é muito comum, pessoal. Às vezes, você compra uma ração, aí a ave começa a pegar bem, e depois, de repente, a ave para de pegar. Aí você fala assim, por que a ave parou de pegar? Porque o fabricante mudou a fórmula. Porque algum ingrediente ficou mais barato lá, ele tochou ingrediente lá, né? Verdade. E aí ficou para baratear o produto e a ave não pegou. E aqui, Celso, a gente já falou do produto, viu, pessoal? Eu mostrei aqui, eu vou pedir o Rosela para dar um close aqui. O nosso produto, pessoal, é em formato de disquinho, tá vendo? Ó? Esse disquinho foi uns testes que a gente fez e comprovadamente o desperdício foi assim, sabe? Foi muito pouco. Em alguns lugares foi até zero. Por conta desse formato. A gente tinha somente esse formato, a gente é exclusivo nesse formato. Hoje outras marcas estão fazendo, né? Mas assim, esse é o formato que tem mais economia no produto, né, Celso? E tem um detalhe, André, um detalhe muito importante que nós, como nós estamos sempre ouvindo o campo e ouvindo as observações do campo, esse formato aí ele tem um detalhe extremamente especial, que é aquele detalhe da pimenta. Tu lembra dele ou não? Sim, isso foi legal. Comenta esse detalhe da pimenta. Rapaz, o nosso ali, eu mando um abraço pro Maxwell, da Saíde Distribuidora, que são nossos distribuidores lá na Bahia. E aí o Adriano, que é o supervisor dele, né, estava junto com um criador, o criador falou assim, isso parece uma semente de pimenta. E realmente parece. E ele falou assim, por isso que o trinca-ferro adora. Exatamente. E a gente nunca tinha pensado nisso, e realmente ela parece uma semente de pimenta mesmo. E aí... Foi uma... Eles são muito inteligentes, criadores. É muito daí foi tipo assim, um acaso, sim, mas um acaso que foi pensado. Providencial. Porque a gente pensava que não tem desperdício, pensava que o bicho pegava. E por um acaso nós chegamos no formato do ingrediente que está na natureza e que ele consome com intensidade. Sim. Então, ou seja, não tem nada melhor do que isso. É isso aí. Na verdade, tem uma que está tentando, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas vamos chegar lá. Eles conseguem. E galera, olha só. Falando do trinca-ferro natural, todos esses ingredientes eles estão presentes também nesses outros produtos. Só que agora eu vou abrir os produtos para que vocês entendam o formato. Tá? Vou deixar aqui a trinca-ferro natural aqui. Produto mais vendido da Nutribiótica, trinca-ferro natural. Vou pegar aqui a nossa flocada.